Olá, hoje quero-vos falar sobre uma epístola trazida por Baha'u'lláh, manifestante divino para os nossos dias. Mas antes de começarmos, precisamos compreender quem foi Baha'u'lláh e porque é que as suas palavras têm tanta força para o mundo de hoje. Baha'u'lláh é o fundador da fé Bahá'í, reconhecido por milhões como a manifestação de Deus para esta era. Ele apareceu na Pérsia em 1862. Assim como Moisés foi para a sua e Cristo foi para outra e Muhammad foi para outra. A missão de Baha'u'lláh foi espiritual, teológica e profundamente prática. Ela é de unir a humanidade, estabelecer a justiça, promover a paz universal e construir uma nova ordem mundial baseada na unidade e na dignidade de todos os seres humanos. Ele vem ensinar que toda a humanidade é uma só família, criada por um único Deus e que chegou à altura de reconhecer essa verdade, não apenas no discurso, mas também nas estruturas sociais, políticas e espirituais. E entre todas as suas epístolas, milhares, sobre todos os assuntos, cartas que direcionou a indivíduos e governos, há uma muito especial que é aquela que vos vou falar, que é Maqsud. Apesar de ter sido endereçada a um discípulo, Maqsud, ela foi escrita para toda a humanidade, como um farol, um guia para a conduta humana e para os líderes do mundo. Nela, Baha'u'lláh explica como construir uma civilização onde o ser humano reconhece a sua essência divina e espiritual e, a partir desse reconhecimento, ele vive com propósito, com unidade e serviço. Uma nova visão de quem é o homem. O Lohi Maqsud, Epístola de Maqsud, é um convite para um novo tipo de mundo, um novo tipo de liderança. É um mapa para a construção de uma nova ordem mundial, fundada no desenvolvimento contínuo da humanidade, rumo à paz, à unidade e à prosperidade. Com tudo aquilo que Deus, o Divino, pela sua graça, colocou à nossa disposição. Agora que temos este pano de fundo, vamos concentrar-nos naquilo que a Epístola realmente diz. E porque é que isto é tão importante hoje, mais do que nunca. Já reparastes como todo o mundo tem opinião sobre como mudar o mundo, mas ninguém lê as instruções? Pois hoje vou falar-vos então desta epístola, o Lohi Maqsud, que é uma epístola de Baha'u'lláh, que é praticamente um manual de instruções para líderes, governos e cada um de nós. E o mais curioso, ela foi escrita há mais de 150 anos, mas parece tão atual hoje como naquele tempo. Parece que saiu no jornal de ontem, no jornal do dia de ontem. Se te sentes confuso, se sentes que o mundo está confuso, politicamente, com guerras, com desigualdades, com polarizações, com redes sociais tóxicas, toma atenção, porque o que vamos conversar hoje é um convite para a reorganização da nossa mente e do nosso coração. E, quiçá, se ouvida e espalhada até do nosso planeta. Esta epístola, o Lohi Maqsud, foi revelada por Baha'u'lláh em Aca, numa época em que ele estava exilado sobre condições duríssimas. Aca em Israel, na Terra Santa, onde todos os manifestantes se revelaram. Mesmo assim, e aqui é que está a beleza, ele escreve uma carta que é pura luz, clareza e orientação. Nada de vingança,
nada de ódio, nada de ressentimento. Mesmo vivendo o que estava a viver. Baha'u'lláh fala sobre sabedoria, justiça com moderação, sobre líderes que verdadeiramente servem, sobre um mundo unido e sobre a necessidade das almas que trabalham para o bem comum. Esta carta foi dirigida a um discípulo, mas o seu conteúdo é claramente para todos os povos e para todos os tempos e para todos os líderes. O tema central desta carta é uma nova visão do ser humano, onde o ser humano é uma lâmpada e pode ser uma lâmpada para o mundo. Um dos trechos mais belos diz que o ser humano é como uma lâmpada e uma luz que deve brilhar dela. E essa luz é a luz do conhecimento e da virtude. Mas olha para o nosso mundo hoje. O que é que nós vemos a cada dia? Informação sem sabedoria. Opinião sem humildade. Liderança sem virtude. E poder sem propósito. É uma lâmpada sem luz. Ou pior ainda, é uma lâmpada daquelas que piscam, mas que só dão dores de cabeça. Baha'u'lláh ensina que o conhecimento e a educação são asas da humanidade. Mas não um conhecimento usado para humilhar, mas sim para servir. Olhem bem, se um líder mundial aplicasse só este princípio, já seria meio caminho para reduzir as guerras. Se um político tivesse a oportunidade de ler isto, talvez aparecesse menos em escândalos. E se fôssemos nós, talvez fôssemos capazes de ouvir mais e falar menos. Ele fala sobre a moderação e a sabedoria. Baha'u'lláh diz que a maior dádiva que Deus deu ao ser humano é a moderação. Moderação não é ser morno, não é ser indiferente. É sim aprender a ser equilibrado. É o oposto do 8 ou do 80, que domina hoje o mundo. Ou apoias tudo ou é inimigo de todos. Ou ama, para dizer uma palavra bonita, ou cancela. Ou é santo, ou é um demónio. Baha'u'lláh lembra que o caminho do meio é o caminho da sabedoria, como até o ditado popular o diz. Imagina as redes sociais, o Twitter ou o X, ou outras, se tivesse moderação. Seria praticamente um milagre. Reparem bem o que poderia acontecer. Então, os líderes devem ser vistos como servidores. Um do pilar desta epístola, Law e Maqsud, é sobre a visão de liderança. Baha'u'lláh afirma claramente que os líderes existem para servir, não para dominar, para proteger, não para se beneficiar. Ele escreve: os governantes devem administrar os assuntos, todos os assuntos, com justiça, consideração e moderação. Hoje vemos muitos líderes achando que estão acima do povo, quando deveriam estar abaixo, sustentando eles próprios e carregando o peso. Quando um líder corta os benefícios aos mais desfavorecidos, mas mantém privilégios pessoais ou de grupo, ele não está servindo. Ele está se servindo. E Baha'u'lláh avisou que isso destrói a confiança. E sem ela, destrói-se a sociedade. E todos os pilares sociais. Então, o principal ensinamento é a união das nações. A epístola fala de algo revolucionário, fala da união das nações. Baha'u'lláh imagina um mundo onde as nações cooperem como membros de um mesmo corpo, tal como os dedos de uma mão. Não como irmãos que brigam pelo poder ou brigam por a posse
Wi-Fi. O que é que aconteceria se aplicássemos isto? Menos guerras, menos refugiados, menos ódio, mais ciência partilhada, mais cuidado com o clima e aquilo que nos envolve e, acima de tudo, mais dignidade. É literalmente aquilo que pulula as notícias. Imagina se os países criassem um grupo no WhatsApp chamado Planeta Terra. Cooperação Mundial. E até quem, como diziam os amigos brasileiros, mandasse corrente. Mas isto já era um avanço enorme. Outro dos ensinamentos fundamentais é a educação universal, a necessidade de educação e a sua implementação universal. Nesta epístola, Baha'u'lláh reforça a educação universal como a base para a paz. Sem educação, é impossível haver pensamento crítico. Sem educação, o indivíduo acredita em qualquer meme que aparece. Sem educação, não há liberdade real. Baha'u'lláh oferece à humanidade este remédio há mais de 150 anos e ainda estamos a tentar aprendê-lo. Outro pilar é que a religião é igual à unidade. Baha'u'lláh declara que a religião deve ser causa de harmonia. Se uma religião causa conflito, não pode ser chamada de religião. É ego disfarçado. Ele explica que todas as religiões vêm da mesma fonte. São como capítulos de um mesmo livro. Se os líderes religiosos compreendessem isso, hoje, metade dos conflitos desapareceriam. Mas isto tem uma aplicação prática. É muito bonito. Mas então, e agora? Aqui estão 5 passos simples. Primeiro, falar menos e agir mais. Modera-se com firmeza, moderação e gentileza. 2. Ser farol, não fogo de artifício. Ser uma luz constante, não permanentes explosões. 3. Servir. Servir na família, servir no trabalho, servir na comunidade. 4. Buscar conhecimento para ser útil. Sabedoria, não arrogância. 5. Construir pontes, não muros. Baha'u'lláh chamaria a isto de redes de amor, não redes sociais. Reparem como é poderoso esta epístola. O Lohri Maksud não é só uma carta escrita há mais de 150 anos. É uma profecia de esperança. É um mapa. É um convite. É um guia. É uma orientação. Baha'u'lláh descreve uma civilização que nós nunca vimos e nos parece utópica. É material e espiritual. São como 2 asas de um pássaro. E nós fazemos parte disso. Não precisamos liderar países. Basta liderar-nos a nós mesmos. Quando uma lâmpada acende, outra vê. E outra vê, e outra vê. Assim se transforma o mundo. Não de repente, mas de verdade. Que cada um de nós possa ser digno desta epístola e que a humanidade encontre o que Baha'u'lláh já viu há muito tempo e profetiza para os dias que hão de vir. Só que nós ainda não vemos. Um só povo, uma só terra, uma só família. Vou terminar com uma chamada final que vem inscrita na epístola e que eu transformo. Trabalha para a unidade, trabalha para o serviço, trabalha para a prosperidade. Se gostaste deste vídeo, partilha-o, divulga-o a todas as pessoas. Um abraço carinhoso e fraterno e até ao próximo vídeo. Um abraço.